Oi, Shiva Priya. Por enquanto somos nós duas. Galera tá atrasada. Sim, estão chegando. Tá chegando. Hoje nosso tema é cultivar a sanidade básica na prática. A gente tem vivido esse desafio na última semana e a gente vai conversar um pouco sobre como tem sido. Alguns de nós há mais do que uma semana, já vem praticando só alguns anos. E se você está assistindo a gravação, adianta um pouquinho para você não precisar esperar, porque a gente vai receber as pessoas, daqui a pouco a gente começa. Oi, Sucas. Você não está conseguindo abrir seu vídeo nem microfone? Que estranho. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar de alguma forma. Eu pedi para você ativar seu som. Vê se vocês conseguem agora abrir câmera. Tá bloqueada? Eu não permito você ativar seu som. Durga, tá tendo algum problema para ativar o microfone? Não, tá tudo certinho por aqui. Só açúcar. Que estranho. Essa aí entra de novo para ver se tem. Não sei que bug foi esse. Vou lembrar o pessoal aqui que a gente está começando agora.
E aí, Suca? Consegue agora abrir seu microfone? Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo Agora, agora? agora sim. Tá bom, tô aqui com vocês. Ah, que bom. Eu só tô dando um minutinho pro pessoal chegar. A gente já vai começar. Gente, eu tô aqui no Zoom da Câmara, mas é porque eu esqueci. Mas sou eu, Shivanandini, é porque eu esqueci de deslogar do Zoom dela que eu usei pra live do Roma. Ai, meu Deus. Mas eu tô dirigindo também, não sei nem como que eu vou mudar isso agora. Então eu vou ficar aqui quietinho. Tá bom. Mas você querendo falar, se der pra falar, dirigindo, fica à Nem vontade. vi. A Câmara fala português. Que legal, ela Eu vai até achei que participar. fosse a Camila Kali. Esse último aqui é experienciar-se livre de autoimagem ou expressar-se? Eu acho que é experienciar-se, né? É, pode ser as duas coisas, né? Mas é É, tá bom. fundamentalmente experienciar-se. Vamos lá? Então, a gente começou um desafio de sanidade básica na última terça-feira. Na última chá de Dharma, segunda, a gente falou, apresentou um pouquinho do conceito de sanidade básica de forma bem breve. Quem quiser pode rever. Tem inclusive o áudio que a Flora editou, só o áudio para quem quiser ouvir. Depois eu coloco o link aqui para vocês. Em breve a gente vai ter o podcast do chá de Dharma. Então, essa foi uma experiência que a Flora fez rapidinho. E a gente tem tido um grupo do WhatsApp privado só para a gente cultivar sanidade básica, tem sido focado nisso. A cada dia a gente está focando em um aspecto. E alguns de nós já conhecem esse conceito há mais tempo, já busca cultivar a sanidade básica no dia a dia há mais tempo e está se dedicando a esse desafio essa semana de focar ainda mais, de mantermos mais atentos a cada aspecto desse. E aí hoje a ideia é a gente trocar um pouco sobre como tem sido essa experiência, né, os desafios que têm encontrado, os insights que surgiram, o que que vocês têm observado. E desculpa eu não ter me apresentado, porque talvez nem todos me conheçam. Eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara. Eu sou Acharya em formação do Trikamara Siddha Yoga, o que significa que eu estou estudando para dar continuidade a essa linhagem. Sou mentora do Trika Method e instrutora de meditação nível 1 dessa escola. E aí, gostaria de pedir que os outros instrutores aqui presentes também se apresentassem e depois a gente abrisse a palavra para todo mundo poder falar um pouquinho. Olá, boa tarde. Eu sou Sukhasiri Yogini, estou nessa escola há 12 anos, sou instrutora de meditação nível 1, de Kundalini Hatha Yoga nível 1 e desse sistema que se chama Trika Method. Eu sou Nathalie Caldas, Durga Murti, sou instrutora de Kundalini Hatha Yoga, nível 1 e 2, e de meditação 1 e 2, e Trika Method, dentro da nossa escola, do Trika Mahasiddha Yoga, do nosso sistema, e é isso. Bruceva quer se apresentar? Olá, sou Grossevo, meu nome é José, eu tenho 39 anos e sou instrutor do Trikamahasya Yoga e do Trikametro também sou mentor. Obrigada. Gente, eu sempre esqueço de falar que eu tenho o nível 1 de Puja.
E aí, quem quer falar um pouquinho de como tem sido essa experiência? Acho... Eu sou Shiva Nandini. Oi, alô. Pode falar, estamos te ouvindo. Alô? Eu sou Shiva Nandini, sou instrutora do Trika Method também. Teoricamente, sou instrutora do Kundalini Hatha Yoga nível 1, mas não ensino. Área e informação também. Obrigada. Tinha esquecido de você que você está aí disfarçada de câmera. Então, quem mais gostaria de falar um pouco hoje sobre a experiência, né, de cultivar a sanidade básica, como tem sido, quais desafios vocês encontraram, insights, dúvidas que vocês tenham também sobre esse tema? Sabe quando você tem tanta coisa para falar que você não sabe onde começar? Eu acho que esse para mim é o tema, assim. É o tema da minha vida nessa escola. Eu tenho muitas dificuldades. Eu não sei se eu vou começar a falar, não, não quero. Depois deixar alguém falar. Depois eu entro. Para mim foi especialmente difícil conduzir o desafio e praticá-lo, porque eu percebi que o fato de eu estar conduzindo me deixava com menos sanidade básica um pouco, porque eu tinha que estar produzindo conteúdo todo dia e foi uma coisa que eu não planejei, não foi uma coisa que tipo eu vim preparando com antecedência, foi muito no impulso de estar na segunda-feira passada preparando a fala que eu ia fazer sobre sanidade básica. É um tema que eu gosto muito e sei que tem um valor imenso. Então, eu comecei a me animar com a ideia de fazer um desafio, porque me deu vontade também de voltar a olhar para isso com mais cuidado na minha vida. Imaginei que vários clientes meus podiam se beneficiar disso, vários alunos. Então, eu comecei a ficar animada com esse desafio. Propus durante o encontro se alguém tinha interesse, e várias pessoas falaram sim, sim. Eu falei, então vamos. Mas eu não tinha nada pronto. Então eu fui preparando a cada dia. Alguns dias eu consegui preparar para os próximos dias, que eu sabia que eu não teria tempo de fazer no dia. Então foi tudo muito corrido. E aí eu ficava tendo ideias na minha cabeça. Tipo, eu estava malhando e em vez de estar presente, eu estava tendo ideias para o desafio. Então, me roubou bastante. Já no primeiro dia de estar percebendo a realidade de forma curada, de estar muito presente, com consciência do momento presente, eu já estava perdendo consciência do momento presente, ficando na minha mente, tendo várias ideias para o desafio. E eu falava, não volta, pratica, pratica. Não só ensina, mas vive o negócio. Então foi bem desafiante de estar vivendo enquanto eu propunha isso no improviso para vocês. Quem mais? Eu vou falar então de um dos aspectos que eu sempre penso, porque tem tantos e numa trajetória também muito longa, porque eu tive fases e anos, né, fases longas, que esse tema da sanidade foi desafiador para mim de formas completamente diferentes, mas uma coisa que é um ponto de trabalho para mim é equanimidade emocional e não reatividade. Eu acho que é para qualquer pessoa, mas para mim pessoalmente, em nível de personalidade, é desafiador. Eu tive uma fase que eu ficava procurando um monte de profissional de saúde mental, tentando provar para a pessoa, para o psicólogo, para o psiquiatra que eu era bipolar. E então isso é desafiador para mim, porque eu vejo na minha vida que eu tenho esses altos e baixos demais, sabe? E o que eu percebia com o tempo, e eu tô falando isso porque eu menstruei na quarta-feira passada, e aí vinham os desafios da Shiva Priya. E eu me vi numa fase que eu percebi que é especialmente difícil para mim, que é a questão da menstruação. E eu fico pensando muito sobre isso. Como é que, na minha fisiologia, na dinâmica hormonal mensal da minha vida, eu tenho essa oportunidade de ter esse desafio mensal, sabe? Que é tão mais difícil cultivar a sanidade básica, né? E, enfim, é isso. É muito mais difícil
cultivar todas essas questões quando eu estou menstruada, né? E tem um substrato ali que é biológico, que é o ciclo hormonal. E tudo que eu faço, na verdade, eu tive uma época, quando eu morava na Tailândia, que eu estava em retiro, que eu pratiquei tantas retenções, enfim, de yoga, que eu parei minha menstruação por algum tempo, mas era um pouco falho, tinha meses que parava, tinha meses que não. E realmente atingi uma estabilidade psicoemocional muito maior nessa fase. E tinha esse fundo biológico, né? Mas agora tudo que eu faço é perceber o mais rápido possível que eu caí fora, que eu perdi a segunda atenção, que eu tive a reatividade emocional e retomar o mais rápido possível. Se não for a segunda atenção, uma referência maior, né, de um awareness maior, e voltar. Assim, não tem muito o que eu fazer, eu acho, nessa fase, assim. É assim que eu me vejo, tentando ser cada vez mais espertinha, sabe? Pegar cada vez mais rápido. Mas eu até fico curiosa, assim, é um tema que a gente não tem tanta. Não sei se vai sair muito, Shiva Priya, mas que dá vontade de conversar com outras mulheres, né? Porque eu imagino que essa oportunidade mensal de ter nosso desafio levado a outro nível deve gerar na gente muitos músculos, sabe? Porque é isso, assim, eu tento ser positiva e me ver mais forte. Tipo, olha, eu tenho mais oportunidade de me esforçar, né? Assim como a maternidade, a gestação, são tantas oportunidades de levar tudo para um nível mais difícil ainda, né? Eu sinto isso um pouco. Eu não tenho tanto essa variação de humor com a menstruação, mas certamente minha energia muda muito nesse período. E aí eu acabo sentindo outros desafios, tipo respeitar meus apetites naturais durante a menstruação. A reatividade emocional não é desafiante, mas talvez não seja o meu top, tipo, o meu desafio maior, master, assim. Mas a- eu posso cair, tipo, num desejo por chocolate, que talvez não seja um apetite natural do momento, mas uma preferência. Às vezes eu tô com a agenda lotada, eu não me organizei para ter uma semana mais leve, que meu corpo pede muito para eu ficar mais recolhida e ter mais tempo de descanso, ter menos atividades. E às vezes eu planejei uma semana intensa de compromissos, não me programei para ter uma semana mais leve. Então, meu apetite natural de descanso, de introspecção, eu não acabo não respeitando tanto. Então, meu desafio é esse. Eu tenho tentado, eu estou colocando na agenda a previsão da minha menstruação e tenho, e aí fico alerta ali. Você vai marcar evento essa semana? Se você tem a opção de não marcar, não marque, né? Eu tenho tentado ficar mais atenta a isso. Nem sempre eu consigo, mas eu tô nesse exercício. E vocês? É que eu falei só da equanimidade e da não reatividade emocional, mas na verdade engloba todos, né? Esse desafio, porque a habilidade de estar consciente no momento presente, não reatividade emocional, equanimidade, autonutrição e a questão da autoimagem. Eu não sei vocês, mas eu fico que- querendo me expressar igual uma adolescente quando eu tô nessa fase, sabe? Por mim, eu pintava cabelo de roxo, botava um casacão de couro. A minha experiência em relação à reatividade emocional nesse período pré-menstrual melhorou muito com o Hatha Yoga. E o Hatha Yoga ajuda, Kundalini Hatha Yoga ajuda a desenvolver, a estar com a atenção consciente no momento presente, né? Então, são muitos anos de prática constante de Kundalini Hatha Yoga, e até como instrutora, então eu vi muito resultado com isso. Não que não tenha, eu consigo perceber umas nuances, assim. Agora, no meu caso, da listinha, né, eu nem estou participando do desafio. É, mas imagino que deve estar sendo bem interessante assim para todo mundo, né? Resultados e frutos aí, vários insights que a galera deve estar tendo. É da minha prática pessoal ao longo dos anos mesmo.
E vendo lá que tinha a listinha que a Açúcar acabou até de falar, do meu desafio é essa reatividade emocional, ainda que eu tenha o treinamento de estar com atenção consciente no momento presente. E eu sou também, assim, da minha natureza, uma pessoa inflamada, eu acho que é a palavra certa. Então, independente de época do mês, menstruação ou não, hormônios ou não, dependendo do gatilho, eu tô assim propensa já a dar uma explosão. Então, assim, já vem há um longo tempo trabalhando isso aí, e vários treinamentos e várias chamadas diretas do guru, inclusive até um link aí, um gancho para a prática de Rushen, que o Dharma Board, né, está sendo organizado para o Dharma Board vir o ano que vem. E quando a gente teve o treinamento do Bindo Vermelho, que é um treinamento que ajuda muito a gente a olhar para essa autoimagem, para a nossa sexualidade, para as nossas emoções e a nossa reatividade. A gente teve a oportunidade de ter um pouquinho do sabor do que é essa prática, esse retiro de Rushen, em que, assim, resumindo rapidinho, é um retiro em que a gente se isola para a gente colocar assim à prova e atuar as nossas emoções ao máximo e aprender a desenvolver essa awareness e conseguir manter uma porcentagem se olhando para o lado de fora e se desidentificar com aquelas emoções. Então, essas práticas e mais parte desse treinamento e aquela chamada amorosa do guru para a gente conseguir se enxergar, eu creio que é o que tem me ajudado a mais nesse trabalho de voltar para sanidade mental e manter a reatividade mais baixa e assim, né, uma coisa vai puxando a outra, né? E no caso também esse apego à autoimagem, né? Que é bem forte. Passa a bola. Estar na presença do mestre, eu acho que é algo que me ajuda muito a cultivar a sanidade básica de maneira geral, mas que eu percebi bastante na última vinda dele, durante esse retiro que a gente fez lá em Vitória, foi cultivar a consciência do momento presente. Porque ele era como um espelho, assim, toda vez que eu estava perdida nos meus pensamentos e que eu me ausentava da realidade com a minha própria mente, que é o meu mecanismo mais típico, assim. Então, era um espelho na hora, né? Para voltar, para voltar, para voltar. Então, eu sou muito grata por essa relação mestre-discípulo, porque ela facilita muito esse desenvolvimento. O desafio foi, depois que acabou o retiro, integrar isso ao dia a dia, quando é muito fácil voltar para as velhas formas de pensar, de sentir, de agir, de falar, e poder manter essa consciência, essa qualidade de presença, de consciência no dia a dia, né? Sem me perder na mente novamente e nas tarefas do dia a dia e de uma maneira mais automatizada e tudo mais. É um grande desafio. Quem mais? Como tem sido a prática de vocês de cultivar a sanidade básica? Eu cheguei um pouquinho atrasada e aí o assunto era exatamente o assunto que eu ia falar. Vocês estavam comentando, porque eu passei pela mesma experiência. É, assim, um resumão assim, né, de tudo, todos os itens, foi muito sincrônico assim, o que você o que você colocava lá no grupo era alguma coisa que acontecia no meu dia e que me fazia observar, assim, inclusive hoje foi assim, foi muito igual, né? Eu encerrei um ciclo de uma aula que eu estava dando, eu falei, não, agora. Aí você fala, ah, o dia do desapego e tal. Então, mas enfim, é, dia da.
porque eu também estou disposta a me observar. Então, vamos conversar de uma outra forma. Você está sendo um gatilho para mim, para eu poder, né, para eu me expressar de uma forma que eu não gosto. E você é minha mãe, eu não quero te associar a uma pessoa que me faz mal. Aí ela foi e falou: você também está sendo um gatilho para mim, eu também não quero te associar a essa pessoa, enfim, vamos nos observar. E aí foi isso que aconteceu, assim. Mas é, essa questão da menstruação, ela tá sendo diferente olhar sobre essa outra perspectiva. Até no curso da Nathalie, ela disse, né, essa questão que dentro da tradição, né, o Darambode fala nessa questão da gente perder energia com a menstruação. Eu não via dessa forma, eu via como uma oportunidade de purificar, de deixar morrer partes minhas, de ir para dentro, de ficar mais quietinha, de me auto-observar, de fazer esse momento de mais autorreflexão mesmo, de realmente não marcar compromisso, de me permitir ficar mais quieta. Realmente a minha energia fica mais baixa, mas eu via como uma oportunidade. E até tem uma visão do xamanismo, né, que associa a menstruação com as fases da lua. E aí, quando a mulher menstrua na lua nova, que é quando não tem lua no céu, ela está em sincronia com a natureza. E é realmente quando é o momento mesmo da gente menstruar e da gente ir mais para dentro, né? E quando a mulher menstrua na lua cheia, ela está no movimento oposto. Quando na natureza é para a gente estar para fora, a mulher está para dentro. Então, ela está usando essa energia da menstruação para se transformar. E assim, na minha observação pessoal, eu não sei se faz sentido no Dharma, mas para mim isso sempre deu muito certo. Assim. Inclusive, agora, depois do último curso, que eu passei por um momento profundo de me olhar mesmo, né? De me avaliar, a minha lua mudou. Eu estava menstruando na lua nova, voltei a menstruar na lua cheia. Então, é algo que, na minha observação, faz muito sentido. Assim, é um momento de eu usar essa energia para me transformar. Mas, enfim, eu preciso ainda entender essa visão que eu ainda não tenho, mas aconteceu comigo também, né? Em situação para me observar. Falar. Mas alguém gostaria de falar um pouco sobre essa questão cíclica? E, inclusive, convida os homens, mesmo não passando por esse ciclo tão evidente como a gente também tem, os homens também oscilam, né, ao longo do mês. Como é que tem sido para todos vocês essa experiência de buscar cultivar a sanidade básica em meio a uma sociedade que não é só? Ó, vou falar eu aqui então rapidamente. É, e é engraçado porque eu utilizo uma folha com alguns tipos de comportamento para ver se de noite fazer uma revisão dos comportamentos que eu tive durante o dia, né? E aí, assim, especialmente sexta-feira, cheguei tarde em casa e fui fazer. Aí, quando eu vi o desenho, assim, da última semana, eu falei, né, alguns quadradinhos eram uma linha reta marcada, assim, já uma mancha, assim, né, não consegui resolver de nenhum isso aqui. E aí, o engraçado é que eu sempre procurava uma justificativa, né? Ah, não, mas isso foi por causa que... Mas aí, nessa hora mesmo, você já fala, não tem justificativa, só é difícil mesmo. E a gente não tem ciclos evidentes, mas, assim, para nós que convivemos com mulheres, né, esses ciclos evidentes aparecem na nossa vida. Parece que não, mas, né, você vê que existe uma pessoa cíclica do seu lado também, né? E aí você vê, tá menstruada, aí tem um comportamento diferente e tal. E o meu caso específico, como muito tem a ver, principalmente reatividade emocional, com circunstâncias externas, a forma como eu lido com as outras pessoas, para mim, eu fico meio que a todo momento à prova, né? E, e eu vejo que, assim, de novo, a análise das palavras e dos comportamentos,
eu vejo que se eu faço uma ligação, sempre eu vou, né, me flagrei, né? Sempre tendo como primeiro mecanismo justificar a razão pela qual eu tive aquele comportamento e no fim das contas ele só foi algo que saiu sem o meu, sem o meu filtro anterior, né? Enfim, ia sempre ia falar mais uma vez, ó, vamos lá de novo. Às vezes parece que, sei lá, eu me sinto um pouco idiota, mas sigamos. A gente está falando bastante sobre reatividade emocional, falamos um pouco sobre essa percepção do momento presente e sobre aptidões naturais, mas a gente não tocou ainda muito sobre a facilitação emocional automática, a autonutrição e experienciar-se para além das autoimagens, né? E o tema de hoje, que é o desapego e discernimento. Alguém gostaria de comentar sobre esses temas, como tem sido cultivá-los? Oi, eu tô meio que dirigindo, então eu não consigo mostrar o vídeo. Boa tarde, pessoal. É, Tava conversando acho que a semana passada, com uma das pessoas aqui da Cula, sobre nesse processo, né, ela se percebeu gerando muitas emoções, e ela falou sobre o quanto é diferente quando ela está cultivando a atenção no momento presente, né, usando a respiração, segundo a atenção, e não gerou emoções o tempo todo enquanto as outras pessoas estavam gerando. Aí eu até brinquei, né, de tipo, ai, bem-vindo à sobriedade. Mas ela falou, ai, deve ser muito bom isso. Eu falei, não, tem uma outra lado das emoções que a gente gera pensamentos o tempo inteiro. Eu sigo para esse outro lado. Pode não vir na forma de emoção, mas na forma de pensamento. E isso atrapalha muito, tanto quanto emoções. Ficar conceituando cada uma das experiências, cada uma das energias e tal. E nesse processo de fazer cultivo de segunda atenção para cultivar sanidade básica como sendo a base de todas as outras, há alguns dias, assim, quando você simplesmente tenta estar no momento presente, é uma outra experiência de estar conectado com o momento presente. Quando você escolhe, ou, né, e depois sua mente desiste um pouquinho, é bem raro acontecer, mas de não gerar tanto pensamento, tanto conceito sobre o que você está experimentando e simplesmente experimentar. Então, isso foi muito, muito interessante e aí conecta com um pouco sobre apego e desapego. Então, tem algumas pessoas que descreveram agora, né, aqui na conversa, que tem uns apegos relacionados às emoções e gerar emoções, e, no meu caso, eu tenho muito em gerar pensamento. E uma coisa que eu noto, e aqui em casa tá sendo muito fácil notar isso, porque é muito fácil eu reagir dentro da minha família, é que eu sempre tenho um tipo de pensamento que fala, que meio que julgando como as pessoas deveriam estar se comportando, sim ou não. E, naturalmente, isso, quando as pessoas se comportam relativamente diferente, isso já me dá um gatilho de raiva ou de querer sair de perto, ou de, tô perdendo meu tempo e minha energia aqui, não vale a pena, sabe? Então, sempre tem essa de, tipo, lá vou eu falar mais uma vez e não ser ouvido e as coisas vão acontecer igual, sabe? E é muito difícil manter a equanimidade. Todos os aspectos básicos é tipo, tá bom, ofereci o que eu poderia oferecer, vamos ver se a pessoa pega ou não. Não, a equanimidade não rola, né? Não é a reação que vem em mim é essa sempre de novo e de novo. E ainda não tem uma solução muito grande para resolver isso, mas hoje em especial, eu estava desde semana passada sem conseguir praticar Kundalini Hatha Yoga e voltar para o meu corpo hoje com a prática, principalmente eu estava com um acúmulo de água no corpo, mente, fazer a prática me deu um vigor de volta que foi muito legal, inclusive para voltar a praticar, que eu não estava tão sério nos últimos 2 ou 3 dias da sanidade básica, sabe? Quanto ao ciclo que você perguntou, eu já tento entender meus ciclos há muito tempo e não faço ideia. Não consigo ver padrão, meus ciclos não são muito claros. Então, aí fica essa incógnita. Quem mais quer dividir um pouco sobre como tem sido esse desafio? Os parâmetros de sanidade básica para vocês faz sentido? Pareceram coisas muito inalcançáveis?
ou são inspiradoras? Como é que foi a experiência de conhecer quem estava se familiarizando com esses conceitos agora, né? Como é que tem sido? Ou até quem já tem conhecimento há mais tempo, mas como é que é a relação de vocês com esses parâmetros de sanidade básica? Oi, vou falar. É, Então, eu já tive contato com com esse tema, né? Com esse ensinamento, enfim, já há bastante tempo, mas eu não tinha tanto discernimento assim entre essas categorias, não sei como é que chama, enfim, né? E esse desafio, eu assisti o chá do Dharma da semana passada, em que você já foi explicando, tô olhando para a Shiva Priya. Então já deu para ir discernindo um do outro, mas a partir do desafio, né, explicar a cada um, ficar um dia dedicado para cada um, ajuda muito a diferenciar, porque a princípio eles são muito parecidos, né? Parece que é a mesma coisa. Qual é a diferença de eu estar presente e de eu não ser reativo? Essa reatividade de um sentimento que sempre está ali, né? Aquele ruído de fundo. Então, tem sido muito bom. E, na verdade, é isso. Eu me dei conta de que cada um deles é muito difícil, são dificuldades diferentes. E eu vi alguém falando, acho que foi aí no chat, que os primeiros dias realmente foi mais fácil, mas sustentar, ficar atento a cada um deles, cada dia, tem sido mais difícil. Parece que, não sei, na minha experiência especificamente, parece que acumula uma certa dificuldade. Porque eu acho que é mais tempo, mais consciente, mais tempo. Então a mente chega uma hora que meio que é ir pro reino animal e ficar só desligada, assim, essa é a minha sensação. Dá uma sensação de um certo esforço, um certo cansaço, como se eu não tivesse esse músculo treinado, assim, o da atenção. Mas assim, não sei, eu sou uma pessoa que tive contato com isso há muito tempo e agora eu estou entendendo algumas coisas, então queria só compartilhar isso. Ah, obrigada. A Chauane está dizendo que sente mesmo. A Cíntia colocou um depoimento que vou ler para vocês. Boa tarde, gostaria de agradecer pela experiência do desafio. Confesso que no primeiro dia foi mais fácil, nos outros eu me perdi um pouco nas mensagens e na minha rotina. Me reorganizei ouvindo novamente o vídeo na quinta e fui anotando os aspectos e ações. Refleti muito sobre o meu propósito e sobre aquilo que é mais fluido na minha vida. O maior desafio foi controlar os gatilhos e ruídos, facilitador emocional automático, que é a ansiedade, pois estou numa fase de mudança e minha mente flutua o tempo todo no futuro e aí tento voltar para a respiração. Enfim, tem sido uma luta constante, risos. Realmente, é um desafio, né, manter essa consciência que a gente propôs ter o foco de segunda atenção na respiração. Foi um dos exercícios que a gente fez durante esse desafio, que eu propus já no primeiro dia, mas que o ideal é que a gente continue praticando, porque a segunda atenção nos ajuda em todos os aspectos, né? Para quem não conhece, a segunda atenção é você estar a primeira atenção na atividade que você estiver fazendo e a segunda, ao invés de deixar a mente flutuar para pensar no que ainda vai acontecer, ou remoer o que já aconteceu, ou ter ideias, ficar no momento presente, ancorando em algo. E aí a proposta nesse desafio foi de ancorar a segunda atenção na respiração. Então tá cozinhando, sentindo a respiração, tá trabalhando, sentindo a respiração, caminhando, sentindo a respiração e por aí vai. E é um super desafio, porque a gente se distrai, a gente esquece, a gente volta para o nosso funcionamento mais rotineiro, a gente volta para a ansiedade, se essa é a emoção que fica de fundo para a gente, que é essa facilitação emocional automática, ou a gente volta para qualquer outro padrão que a gente tenha, né? Seja de pensar muito, seja de se emocionar muito, seja de ficar fazendo muita coisa, ou falando o tempo inteiro, seja o que for, de se anestesiar, né? Como a Rin disse, é um desafio. E
E quando a gente se propõe, né, vamos passar 11 dias focados nisso, né, ao início a gente está motivado, empolgado. Eu senti esse movimento no grupo, estava todo mundo falando e compartilhando, estou conseguindo fazer isso, estou com dificuldade naquilo, tirando dúvida, e depois foi caindo, o grupo foi ficando mais silencioso, eu senti, não sei se foi o fim de semana que chegou e o pessoal está mais distraído, ou se foi cansando. Porque é isso, o nosso ego, nossos padrões, já muito acostumados a funcionar sempre da mesma maneira, começam a querer ressurgir, assim, tipo, ai, cansei de ficar aqui fazendo todo esse esforço de estar consciente, de não ficar reagindo emocionalmente, de buscar cultivar todas as habilidades que são muito semelhantes, como a Marinho falou, mas que são como se fossem diversas facetas do mesmo prisma, assim, né? Se a gente pegasse um diamante, pudesse olhar ele por vários ângulos diferentes, são os diferentes aspectos, as diferentes habilidades que a gente cultiva para ter sanidade básica. Então, tem um momento que eu acho que começa a ter uma resistência, assim, dos nossos padrões de tipo, ah, vamos voltar para o velho jeito conhecido, que a gente já sabe fazer, que é automático, que eu não preciso pensar, eu não preciso me esforçar, né? Então, é, é se recompromissar com esse cultivo constantemente, né? E por isso que ajuda a gente ter o chá de Dharma toda segunda, para a gente se encontrar e poder dividir sobre isso, a gente ter desafios como esse, que a gente está todo dia olhando para isso. Por isso a comunidade ajuda, né? Diga, Ingrid. Sobre a segunda atenção. Eu demorei um pouquinho para entender o que era, porque cada pessoa foi falando uma coisa diferente no grupo, aí eu falei, meu Deus, eu tô entendendo nada, e depois, agora acho que entendi, aí a Fernanda explicou, aí foi ficando mais claro. Aí, beleza. Quando eu entendi, eu percebi assim, que já é uma coisa que eu busco fazer, até por causa do yoga, né? Essa coisa de estar sempre consciente a respiração e tudo mais. Apesar de escapar muitas vezes, mas eu já tinha esse hábito de me trazer. E aí eu fiquei com dúvida em duas coisas. Eu percebi que eu tenho o hábito de ouvir música quando eu estou fazendo atividades rotineiras, tomar banho, lavar louça, cozinhar. Aí eu queria saber se isso distrai a segunda atenção ou se independe, né? E outra coisa também, eu sou uma pessoa que eu falo muito sozinha. É, Às vezes eu penso em coisas que do nada me vem assim uma explicação certinha, isso, isso. Aí, sei lá, eu tô sozinha e eu começo a falar. Quando eu vejo, eu tô falando, é uma coisa que eu saio assim. Aí eu queria saber sobre a segunda atenção, né? Que isso provavelmente eu não tô na segunda atenção, ou não sei, queria saber. Fala um pouco sobre isso. Só você vai poder me dizer se você consegue segurar a segunda atenção enquanto você fala sozinho ou quando você escuta música, né? É algo que você vai precisar se observar. É mais desafiante, certamente, né? Porque se você está tomando banho, né? Uma atenção. Segunda atenção está na respiração. Terceira atenção está em ouvir música ou em qualquer outra ordem. São três atenções que você tem que segurar. É mais desafiante. Então, principalmente quando a gente começa a desenvolver essa habilidade, ter menos estímulos ajuda muito. Teve algumas pessoas até que falaram, eu fiquei mais robotizada. Porque isso é tão difícil de manter a segunda atenção que a gente fica meio que tipo, não vou nem mexer demais, mas senão eu vou perder a segunda atenção aqui. A gente fica meio tenso assim no início para manter a atenção. Então, ter menos estímulo ajuda muito, certamente. Depois de já estar treinado, aí fica mais fácil de você colocar mais estímulo. Mas é algo para observar, porque às vezes eu também gosto muito de ter música quando eu faço outras atividades. Mas às vezes eu percebo que é um vício de estímulo, no meu caso, pelo menos. Porque quando eu tenho o hábito de pensar muito. Se eu não cuidar, eu fico num falatório mental constante. Então, quando eu quero um pouco desligar a mente, se eu não estou fazendo uma prática intencional, como a segunda atenção, a música ela entra para isso, tipo, dá um alívio, entra um outro estímulo que minha mente relaxa um pouco, porque tipo, já tem aquela falação da música, então eu não preciso falar mentalmente, né? Tem gente que vai ligar a TV para isso. Deixa a TV falar para minha mente desligar um pouco. Tem gente que vai, na hora de dormir, a mente não desliga, pega um livro para ler, que aí a mente se ocupa com o livro e desliga um pouco, né? Então a gente usa essas formas, é muito comum de usar essas formas para receber um estímulo que ajuda a mente a se calar um pouco.
Mas é bom que a gente tenha essa autonomia, que a gente não dependa nem da música, nem da TV, nem de qualquer outra coisa para ter domínio sobre a nossa própria mente. Por isso, a segunda atenção é uma prática tão importante. A gente conseguir cultivá-la durante todos os momentos do dia e, quiçá, da noite, né? Então, é algo para a gente estar sempre aprimorando e é bem desafiante mesmo. E aí eu recomendo muito ter lembretes, sabe? Se, por exemplo, no banho é um lugar que você se distrai ouvindo música, não sei se é o caso. Você pode botar um post-it no banheiro, segunda atenção, respiração, né? Se no computador, que é um lugar que eu acho que é bem desafiante, botar um, tipo, fundo de tela do computador ser segunda atenção, o descanso de tela do computador, botar um post-it grudado no computador. Celular, eu fico mudando a imagem de fundo do meu celular e de capa para sempre ser um lembrete da minha segunda atenção. Então, como essa semana eu estava focando na respiração junto com vocês, eu botei uma imagem de fundo de tela de respiração. É um yogi, uma imagem, um desenho de um yogi fazendo um pranayama. Então, para me inspirar e lembrar, porque o celular é uma das coisas que mais me faz perder a segunda atenção. Então, isso me ajuda a estar sempre lembrando e voltando. Diga lá, Durga. É interessante a gente lembrar por que que a gente está fazendo segunda atenção, né? E Shiva Priya, fica à vontade, tipo, de contornar minha fala aí, se eu estiver falando algo que, enfim, não cabe e tal, diante do desafio. Por que que a gente está fazendo segunda atenção? Porque é uma técnica, uma forma de ativar para que a gente volte ao momento presente, né? Então, assim, com o tempo, com a prática, e é bom escolher uma coisa que funciona para você. Por exemplo, para mim, no começo, sempre funcionou ter como segunda atenção a minha postura, como que meu corpo ocupa o espaço. Isso faz sentido para mim, mas talvez não faz sentido para outras pessoas. Por exemplo, tem uma aluna minha que se identifica em colocar a pedrinha no sapato. Para ela, super funciona. Para mim, só os chinelos, brincadeiras à parte, mesmo se eu usasse o sapato fechado, para mim não ia funcionar. Então, assim, eu naturalmente escolhi essa segunda atenção e toda vez ela estava no plano de fundo. Não necessariamente eu estava pensando intencionalmente sobre ela. E aí eu fazendo qualquer coisa, lavando louça, ouvindo música, ou seja lá o que for, de estímulos. É, Quando, isso já depois de um tempo de prática também, né? As práticas têm lá suas fases e cada pessoa está numa fase. Quando eu percebia que a minha postura ficava relaxada demais, a ponto de ficar, sei lá, corcunda, torta, cabeça torta, enfim, opa, tô entrando num transe, eu tô saindo daqui, eu tô entrando no mundo da fantasia. Então aquilo dali me ajudava a voltar. Então acho interessante lembrar qual que é o propósito, né, da segunda atenção e ir desenvolvendo. E assim como toda prática e esse mergulho para dentro de si, as camadas, né, vão caindo, vai ficando mais profundo e vai ficando mais difícil. Na real, porque a gente vai saindo do mais denso ao mais sutil, e mais sutil ele é mais difícil. Então, também uma palavrinha assim, querendo dizer que ficar difícil é normal e que dá para relaxar nesse processo também. Obrigada, Durga. Quem mais? A gente tem mais alguns minutinhos antes de terminar. A gente vai trabalhar essa questão da segunda atenção e várias outras práticas de meditação numa proposta que a gente vai trazer a partir do sábado que vem. Eu, Suka e Suelen, que somos instrutoras de meditação no Trika Mahasiddha Yoga, que é o Clube de Meditação Trika. A gente vai ter aula inaugural sábado que vem, estamos super animadas com esse projeto, da gente poder juntas ensinar a meditação. Então, cada sábado vai ser uma de nós conduzindo. A aula inaugural vai ser com a Suka City, o Karen Sato, como alguns a conhecem, e vai ser online. Mas a ideia desse grupo é ele ser quinzenalmente online e quinzenalmente presencial. A gente está definindo o local e em breve a gente informa para vocês, mas é aqui no Rio de Janeiro. E a gente está vendo se vai ser em parque, a princípio, se vai ser numa sala fechada, a gente está definindo isso, mas essa aula inaugural já vai acontecer sábado que vem, vai ser gratuita, aberta a todos, para todo mundo poder conhecer a proposta
E aí, quem quiser se associar ao clube para meditar com a gente toda semana. Então, vai ser uma oportunidade da gente estar desenvolvendo essa habilidade de segunda atenção e várias outras habilidades que a gente tem se proposto na sanidade básica a partir de práticas, né, de meditação, e vai ser apresentado um pouco da filosofia também, que embasam essas práticas para não ser uma meditação solta, mas por que que a gente pratica essas meditações? Qual é o nosso propósito? De onde elas vêm? Então, a gente vai falar disso também. Suca, se quiser complementar, fica à vontade. A gente fala tanto de mente, né? Eu passei 3 anos morando na Ásia e fiquei muito feliz, porque quando eu voltei, todo mundo sabia que era meditação. Quando eu fui, não era assim. Aí depois eu descobri que teve uma novela da Globo, acho que passou no Nepal, que todo mundo ficou meio que por dentro do que era esse mundo mais oriental, né? Mas de qualquer forma, independente assim de sermos profissionais da área de saúde mental, de sermos praticantes de yoga, professores de meditação, o tema mente ainda é muito esguio, né? E tão difícil de descrever, de estudar sobre, né? De fazer pesquisa. Então a gente tenta de diversas formas. E a nossa proposta é a de desenvolver um autoconhecimento através dessa escola, de Trikamahasida Yoga, e a partir da visão filosófica do Dharma não dual, né? Então, a proposta é muito a de que nós passemos por um processo de conhecer a própria mente e os mecanismos. Então, esses exercícios foram sendo desenvolvidos pelos grandes mestres, né, Siddhas e Mahasiddhas, ao longo de muitos mil anos, de diversas regiões da Ásia, para a gente conhecer e desvendar ou entender quais são os mecanismos que formam essa isso que é a mente, né? E não existe uma mente, né? Então, isso tudo a gente vai desenvolver através da experiência. Então, a gente vai falar, vai ter encontros em que a gente vai falar um pouquinho de filosofia, a gente vai deixar esses encontros mais para os encontros online, mas quando a gente estiver junto presencialmente, deixar muito para praticar. E é através da prática constante, é através de anos, que a gente vai desvendando isso dentro da nossa experiência, porque não adianta. A gente, todos aqui já tentaram ler pilhas de livros, palestras, pesquisas científicas, tudo isso ajuda, mas se a gente não tiver experiência prática, a gente não consegue entender de fato do que a gente está falando, né? Então, essa dimensão da linhagem oral, da prática, do contato, de vivenciar essas práticas é o que a gente quer proporcionar nesse clube de meditação. Então, são todos bem-vindos. Depois a gente vai colocar link para vocês entrarem, acho que num grupo de WhatsApp, e terem acesso ao link da aula gratuita no sábado. Então, se vocês conhecem alguém que tem interesse por meditação, do ponto de vista do Dharma tradicional não dual, de praticar conosco, por favor, convidem seus amigos e familiares. Eu coloquei agora no chat o link. É um grupo de avisos, então não vai ser um grupo de troca como é o de sanidade básica. É um grupo só para vocês ficarem sabendo quando vai ser a aula, o horário, receber o link do Zoom e poder participar, tá bom? Alguém quer dar uma palavra final sobre esse desafio de cultivar a sanidade básica? Ai, posso falar rapidinho? Tudo bem, gente? É, talvez parecido um pouco com o que a Durga falou, e agora com as últimas, que a Karen disse sobre ler bastante sobre o assunto, e eu percebo que, por exemplo, quando eu comecei a praticar a segunda atenção e estar no momento presente, me tirou muito do passado e do futuro. Conseguia ficar bem, sem pensar no que eu ia fazer e no que tinha acontecido. Só que aí, estudando mais yoga e filosofia, parece que agora eu não fico no presente porque eu fico tentando entender filosofias e filosofando e existencialista e tal teoria diz isso, e aí se é assim, e aí será que eu devia, sabe, me perdendo todas as minhas preocupações. É isso, tipo assim, não tem muito o futuro de tipo, não, é mais questões teóricas mesmo, e aí não sei se é uma super armadilha, acredito que seja, e se alguém já passou por isso, se é meio que o processo. E como sair, porque não vai adiantar eu ficar
presas tentando desvendar na minha mente, né? Me E aí tá me parece que você roubando. já desvendou, Isabela. Basta seguir, né? Eu acho Firmar. incrível, porque a segunda atenção foi a primeira proposta, né, do desafio, e ela tem a ver com a habilidade de estar no momento presente. E se eu acho que a gente pode tirar, pelo menos eu, um grande aprendizado, né, desse desafio e de tentar entender, a gente tenta entender o que é essa tal de sanidade básica, né? Mas realmente confiar, eu acho que é confiar, é antes de fé, assim, mas é confiar de que no momento presente, que estar aqui agora tem sabedoria, que a vida está aqui, sabe? Confiar nisso de novo, e de novo, e de novo. E a gente tenta de novo desvendar o universo, Isabela, sabe? Uhum. Planejar demais, rever nossos dramas do passado, nossos traumas é importante também, mas aí de novo a gente pensa, caramba, mas a sabedoria, o discernimento, sabe, a possibilidade de realização, de felicidade está aqui agora. Então acho que é uma reflexão que a gente precisa voltar, né? Eu pensei em botar essa uma listinha com essas categorias e de 3 em 3 meses fazer uma revisão disso. Porque volta e meia na vida a gente precisa relembrar para a gente mesmo que está aqui agora, né? A oportunidade da gente ter sabedoria, paz, felicidade. Porque senão a vida leva a gente pode passar a vida distraído. Eu Sou lembro. suspeita. Desculpa, tive uma fria rapidinho. Sou suspeita, mas Kundalini Hatha Yoga ajuda nisso daí. Bora praticar e o Hatha Yoga tradicional. Você pode continuar estudando, mas daí você vai equilibrar mais esse trabalho mental com o seu corpo e com as suas energias. Boa. A Durga dá aula online, quem quiser, super recomendo. Quarta-feira estarei lá, às 9 da manhã. Eu lembrei da uma Budi no YouTube. E aí ele fala sobre o Shiva Sutra. E eu acho que o segundo sutra, se eu não me engano, é que conhecimento é bondage. Como é que é a tradução de bondage? Conhecimento é limitante, né? Jnana É, Bandhana. é isso. E eu acho que pode te ajudar a refletir sobre isso. Depois de ter um pouquinho de visão dessa escola, ajuda com o que está sendo discutido, Isabela. E é a gente conceitualizar a experiência meditativa, a gente conceitualizar o que que a gente está praticando. Assim, a gente precisa da mente conceitual para a gente praticar, porque assim, a gente tem que saber o que está fazendo. Mas quando é que a gente abre mão da mente conceitual para de fato praticar? Porque usar a sua mente conceitual para lembrar que você tem uma segunda atenção o tempo todo, isso não é exatamente praticar a segunda atenção. Você está tendo que gerar o comando, mas a gente precisa dessa placa de trânsito, que é a nossa própria mente, para lembrar, olha, sinalização, é tipo a sinalização, né? Olha, vire à direita, sabe? Mas não é. E aí, de fato, virei à direita, pronto, fica em paz. Algo nesse sentido, não sei se eu fui muito claro. Eu lembro da Rambori falando que entender é o prêmio de consolação do universo. É a versão desse sutra de uma maneira mais nova-iorquina, como ele diria, né? Porque a gente fica muito querendo entender as coisas mais do que experienciar. E pelo menos nós me incluo nessa, que somos mais mentais, caímos muito nessa pegadinha. Então, a gente precisa estudar, faz parte, e a gente pode tentar segurar a segunda atenção enquanto estuda, isso ajuda muito. Mas é poder pulsar entre esse conhecimento e experienciar, né? Vou tentar viver isso na prática, deixar a mente um pouco menos ativa, né? Poder oscilar entre isso, ter esse momento de fato estudar e a hora de incorporar, como o Durga trouxe através do Kundalini Hatha Yoga, é uma maneira muito palpável de fazer isso, né? Porque senão fica uma coisa muito solta, assim. E essas práticas que a gente vem fazendo de poder viver a sanidade básica na prática também é com essa intenção da gente incorporar esses conceitos, né? De não ficar um conceito que é só uma atividade mental interessante, mas que é algo que a gente está tentando viver na prática, né? Foi
essa minha tentativa nesse desafio de traduzir como é que seria viver esse princípio, que é super elevado, que a salinidade básica de básica não tem nada, né? Ela é bem elevada, mas como é que a gente pode trazer esse princípio impressionante para o nosso dia a dia, exatamente no ponto em que a gente está da nossa vida, do nosso cultivo de mente, corpo e espírito, como é que a gente pode viver um pouco desse princípio na prática, né? Então, é isso que a gente se propõe a continuar durante a semana no Desafio de Sanidade Básica, a partir do sábado no Clube de Meditação, todo sábado a gente fazer práticas focadas nisso, da gente poder estar desenvolvendo essa intimidade com a mente, trabalhar a mente nessa direção de ter mais sanidade básica, de ter mais realização da nossa verdadeira natureza, que seria um passo além da sanidade básica, né? E de uma maneira mais simples, mais psicológica, eu vou trabalhar isso num workshop que vai acontecer esse domingo, que vai ser um workshop de meditação, yoga e inteligência emocional, que eu vou dar junto com a Beth Logrado. Ela vai ensinar as práticas de yoga que não é do nosso sistema, e eu vou conduzir a parte de meditação, onde eu vou focar em práticas de meditação para cultivo de inteligência emocional. Vai se acontecer a partir das 10 horas, de 10 a meio-dia, na Barra da Tijuca. Eu vou deixar aqui o link para vocês com os detalhes. Para quem quiser participar, a Beth está fazendo as inscrições, mas vocês podem entrar em contato comigo para saber os detalhes também. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo chá de Dharma às 4 horas. Eu não coloquei o link aqui do desafio. Se alguém quiser, não tiver ainda no desafio, vou colocar para vocês. Teve mais alguma coisa que eu prometi, e não falei, não coloquei o link, porque às vezes eu falando, vou botar isso, vou botar aquilo. Se vocês lembrarem, me fala aí. O desafio ele vai rolar ainda até sexta-feira. E aí vou dizer para vocês o que que a gente vai ser nosso foco nos próximos dias. A gente vai focar em autorresponsabilidade, se responsabilizar por si 100%, cultivar uma gratidão inerente, clareza do nosso propósito de vida e uma personalidade autêntica, o display de personalidade. A gente vai falar mais disso ao longo da semana. Então, quem ainda não está no desafio e quiser participar, pode vir. E a gente se vê na segunda que vem. Para quem quiser, estaremos no Clube de Meditação sábado no Zoom também. Vamos tirar uma fotinho? Quem quiser abrir o vídeo, a gente tirar uma foto. Feliz de ver as carinhas de vocês. Pronto. Quem quiser abrir o microfone para dar tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau para todos. Gratidão, Nicolau. Tchau, tchau.